Olá, sejam bem-vindos aqui no canal Filopolíticos. Eu sou o professor Cido. Quero dar as boas-vindas a todos e todas vocês. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, dê o seu joinha. Peço a todos e todas que dê essa força e essa contribuição, dando aí o seu joinha, porque o joinha faz com que o YouTube reconheça que esse vídeo é importante e com isso ele ganha um alcance maior. Todo domingo eu costumo gravar o vídeo que é o Notícias de Domingo, que é amanhã. Eu estou gravando esse vídeo hoje, no sábado, e eu quero já deixar avisado para vocês que no domingo não vai ser possível, então, eu fazer essa gravação de Notícias de Domingo, tá? Isso porque eu preciso fazer uma viagem, então não vai ser possível de gravar então notícias de domingo. E é bem provável que de repente eu não faça nenhuma gravação até quarta-feira, tá? Por causa dessa viagem que eu estarei fazendo. Então eu estou vindo até aqui para poder conversar um pouquinho com vocês. Esse canal ele tem assim um objetivo, né? De a gente refletir, né, sobre os assuntos importantes, pertinentes ao mundo da política, principalmente aqui no Brasil. E é sempre bom a gente deixar claro que aqui nós somos contra todo tipo de fascismo, somos contra essa política nefasta, essa política perseguidora da classe trabalhadora que nós temos aqui no nosso país, com esse ministro da Economia, o Paulo Guedes. Então nós não defendemos esse tipo de política e é muito bom que a gente entenda o seguinte: aqui nós não somos contra o Bolsonaro apenas só por causa da pessoa do Bolsonaro. Isso porque no mundo da política a gente precisa entender que política é todo um conjunto. Então a gente é contra esse conjunto, é contra esse projeto, porque o Bolsonaro ele representa um projeto neoliberal, né? Ele representa o capital, por exemplo, internacional. Quando a gente fala assim que ele representa o capital internacional, tem a ver com as privatizações, com a entrega das nossas riquezas ao mercado internacional, aos Estados Unidos, a boa parte da Europa e assim por diante. Então a gente é contra isso. E aí é quando a gente diz assim, o Bolsonaro ele representa esse tipo de política, que o Bolsonaro representa. E a gente sabe muito bem que ele não é, né, um presidente que está a favor, por exemplo, da classe mais pobre, a favor dos miseráveis, a favor daqueles que sofrem. E a gente já sabe muito bem o quanto que nessa pandemia a classe trabalhadora, a classe mais pobre tem sofrido muito, né? São as que mais têm sofrido com essa pandemia. E muita gente também que morreu por causa dessa pandemia da Covid-19 e o quanto que o descaso que esse desgoverno fez no tratamento, aquilo que já deveria ter sido feito antecipadamente com relação às vacinas e assim por diante. Mas tem uma coisa assim que eu queria chamar aqui a atenção e que tem me levado assim a refletir muito em relação às manifestações. E eu quero chamar a atenção aqui sobre as manifestações que são feitas principalmente pelo gado, né? Por esses que são defensores do Bozo. A pergunta que a gente faz é a seguinte: as pessoas que são defensoras do Bolsonaro, elas fazem as suas manifestações por qual motivo? Eu estou fazendo essa pergunta porque toda e qualquer tipo de manifestação, ela tem que ter um motivo. E tem um detalhe. Veja bem, em qualquer lugar onde você tem trabalhadores, né, numa empresa, qualquer lugar, pode ser num órgão público,
Quando um grupo de pessoas se resolvem, né, fazer uma manifestação, ou resolvem, por exemplo, fazer uma greve, resolve, sei lá, uma mobilização, preste atenção para vocês verem. Elas fazem essa manifestação por conta do quê? Qual que é o objetivo dessas manifestações que elas estão fazendo? É claro, elas fazem ou porque o salário delas, né, estão baixo, ou porque tem alguma coisa que em relação, por exemplo, aos direitos, né, aos seus direitos, que está sendo retirados. De alguma forma, alguma coisa poderia estar acontecendo com esses trabalhadores e por isso eles vão e fazem as suas manifestações. E aí eu pergunto para vocês, o gado, por exemplo, chamando de gado, né, que é o costume que nós já temos aqui na internet, mas assim, os apoiadores do Bolsonaro, eles vão para as manifestações para manifestar o quê? Né? Eles estão querendo defender o quê? Né? Vamos agora nos colocar diante da situação que nós estamos vivenciando aqui no nosso país. Toda essa situação de carestia, essa situação, por exemplo, do custo de vida, que está muito difícil para todo mundo, o alto custo, por exemplo, da energia elétrica, que está, né, lá em cima e cada vez mais subindo e correndo grande risco, porque nós estamos no momento da seca, pouca água, né, hídrica aqui no nosso país, e essas hidrelétricas podem ter problema, nós podemos ter apagão e assim por diante. Estamos aí também com o problema do combustível, a alta dos combustíveis, cada vez mais elevados os altos dos combustíveis. Agora esse povo todo, que são os bolsonaristas, que com toda certeza estão vendo tudo o que está acontecendo no nosso país, o número de pobreza aumentando, a fome aumentando, o desemprego que está lá em cima, né? Aí eles vão para a rua para quê? Essas manifestações deles têm quais objetivos que tem nessas manifestações? Porque as nossas manifestações, do lado mais da esquerda, elas são claras, né? Elas são muito claras. Nós estamos contra tudo isso. Nós estamos vendo uma situação difícil que o país está passando. E por isso a gente vai para as ruas para nós dar os nossos gritos. Vocês querem ver um outro exemplo? Diz respeito aos nossos direitos. O quanto que lá no Congresso, cada dia que passa é aprovado qualquer coisa lá, qualquer projeto que vai contra os nossos, né, ou que são retirados os nossos direitos, as nossas garantias. Agora está aí a reforma administrativa, que quem é funcionário público, por exemplo, está correndo um sério risco de perder um monte de coisa com essa reforma administrativa. Está correndo o risco de perder a estabilidade, está correndo o risco de perder, por exemplo, concursos, né? De não haver mais concursos daqui para frente. Está correndo riscos de perder, por exemplo, as licenças, né? Que já são costumes, os funcionalismo público ter as suas licenças, que foi uma garantia, né, de muito tempo. E tem um detalhe para chamar a atenção aqui. Tem gente que diz assim, mas tem que ter isso mesmo, porque esse povo aí funcionário público são privilegiados, vivem muito bem, ganham muito bem. Aí eu quero chamar a atenção de vocês. A reforma administrativa, tudo que está sendo proposto, por exemplo, na reforma administrativa, não atinge, né, que são os funcionários, por exemplo, de alta patente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Os políticos, os senadores, os deputados estão fora desses cortes que eu andei colocando aqui para vocês. Um outro também diz respeito ao judiciário. Na parte do judiciário, principalmente aí desembargadores, ministros e assim por diante, que faz parte do judiciário, também está fora, né? Se você vai para o Ministério Público, é a mesma coisa. O Exército também, principalmente, está fora.
Aí então é o andar de baixo é que vai ser mais prejudicado, por exemplo, com essa reforma administrativa. Então vocês percebem por que nós vamos para a rua? Está muito claro, né? Nós vamos para a rua porque nós somos contra tudo isso, né? Nós estamos em defesa da classe trabalhadora mais pobre, mais sofrida do nosso país. Essa que é a grande realidade. Agora, esses defensores dos bolsonaristas, que estão aí, inclusive o dia 7 de setembro, né, junto com o Bolsonaro, ameaçando, querendo fazer um auê, né, querendo implantar a ditadura no país. Mas esse tipo de coisa tudo é para quê? Qual é a finalidade disso tudo? Aí vem essas conversas fiadas para boi dormir, né, de que, é porque estamos querendo acabar com o comunismo. Pelo amor de Deus, gente, é até engraçado isso. Acabar com que comunismo? Que comunismo que nós temos aqui no nosso país? Esse povo está assim com neurônios a menos, né? O cérebro não funciona muito bem. Essa é a grande realidade. Porque ficam inventando um monte de conversa, um monte de papo para boi dormir. E o Bolsonaro ele vai caminhando junto, né, porque ele não está sozinho, ele vai caminhando junto porque ele vai tirando o corpo fora, por exemplo, das responsabilidades que cabe a ele, ao presidente da República. Essa é a grande realidade. E aí tem gente que ainda vem com papo furado, papo mais furado do mundo, que pegou moda, agora você culpar os governadores, né? Então, alta de combustível, alta não sei do que, alta dos preços das coisas, nada desses tipos de responsabilidade cai nas costas, por exemplo, do Bolsonaro. Porque vem essa gente aí, que eu não sei o que eles têm na cabeça, fica defendendo que está aí no poder, se isenta de tudo e qualquer tipo de responsabilidade e fica aí depois jogando culpa de todo mundo. Não consegue reagir para poder melhorar o país, para beneficiar pelo menos algum tipo de benefício mínimo possível que possa acontecer. É isso que eu tinha de tratar aqui com vocês, tá? O Brasil tá reagindo, com certeza nós temos aí o Lula, né, com as visitas que ele está fazendo aí no Nordeste, muito boas as visitas, tem sido muito boa, crescendo cada vez mais nas pesquisas e com certeza juntos, um segurando a mão do outro, ninguém solta a mão de ninguém, juntos nós vamos vencer essa batalha. Até a próxima e obrigado.